Escolhido. Tudo chega ao fim amanhã por causa das suas escolhas. Você já parou para pensar que cada decisão que toma hoje está construindo o amanhã que viverá? Cada sim, cada não, cada silêncio, cada palavra, cada passo em direção a Deus ou em afastamento dele está moldando o destino eterno da sua alma. O tempo não para, o relógio não retrocede, e as consequências das suas escolhas são irreversíveis. Amanhã pode ser o dia em que a porta da graça se fecha para sempre, o dia em que o tempo da misericórdia chega ao fim, o dia em que você colherá exatamente o que plantou. E o que você tem plantado? Sementes de vida eterna ou de destruição? O Senhor Jesus nos alertou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Esta não é uma mensagem de medo, mas de alerta amoroso. O Pai Celestial não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, Ele respeita tanto a sua liberdade que permitirá que você colha as consequências das escolhas que fez. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã, a oportunidade de se reconciliar com Deus pode ter passado. Amanhã, o coração pode estar tão endurecido pelo pecado que não conseguirá mais ouvir a voz do Espírito Santo. Esta é a hora da decisão, o momento do arrependimento, o instante em que você define se o seu amanhã será de eterna comunhão com Deus ou de eterna separação dele. As escolhas de hoje determinam o destino de amanhã. E você, o que está escolhendo? Tópico 1. O peso eterno das escolhas humanas. Desde o princípio da criação, Deus nos concedeu o dom mais precioso e perigoso, o livre-arbítrio. No Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram a primeira grande escolha: obedecer à voz de Deus ou ceder à tentação da serpente. A palavra de Deus nos ensina que essa decisão não foi apenas sobre comer um fruto, mas sobre confiar na bondade do Criador ou duvidar do seu amor. Cada escolha humana carrega um peso eterno, porque somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de amar, de rejeitar, de construir ou destruir. Quando olhamos para a história de Israel no deserto, vemos um povo que constantemente escolhia entre confiar nas promessas de Deus ou murmurar pelas dificuldades do caminho. Essas escolhas determinavam se entrariam na terra prometida ou se pereceriam no deserto. Da mesma forma, hoje, cada decisão nossa é um passo em direção à vida ou à morte espiritual. Jesus contou a parábola do filho pródigo, onde um jovem fez a escolha de deixar a casa do pai, gastar sua herança em prazeres passageiros e acabar na miséria. Mas a história não termina ali. Ele fez outra escolha. Decidiu voltar. E o Pai, que representa nosso Deus, estava esperando de braços abertos. Suas escolhas determinaram seu sofrimento, mas também sua restauração. Na vida prática, como isso se aplica? Pense no seu dia a dia. Você escolhe passar tempo em oração ou distrair-se com redes sociais? Escolhe perdoar quem te magoou ou guardar rancor? Escolhe ser generoso com quem precisa ou priorizar seus próprios desejos? Escolhe falar palavras que edificam ou que destroem? Cada uma dessas micro-escolhas está construindo seu caráter espiritual, está moldando seu relacionamento com Deus, está definindo quem você será amanhã. A Bíblia diz em Gálatas 6:7: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esta é uma lei espiritual imutável. Se você semeia indiferença para com Deus, colherá distância dele. Se semeia obediência, colherá intimidade. Se semeia pecado, colherá consequências. Se semeia justiça, colherá paz. O problema é que muitas vezes queremos colher amor, alegria e paz sem semear obediência, fé e santidade. Queremos as bênçãos de Deus sem a submissão à sua vontade. Mas o reino de Deus não funciona assim. As escolhas têm consequências,
E essas consequências são colhidas não apenas nesta vida, mas na eternidade. Aplicação pessoal. Examine seu coração hoje. Quais escolhas você tem feito que estão afastando você de Deus? Talvez seja a escolha de priorizar o trabalho acima do culto familiar, a escolha de alimentar pensamentos impuros, a escolha de negligenciar a leitura da palavra, a escolha de cultivar amizades que não edificam sua fé. Cada uma dessas decisões, por menor que pareça, está abrindo ou fechando portas em sua vida espiritual. A boa notícia é que, enquanto há vida, há oportunidade de mudar. Enquanto o coração bate, o Espírito Santo ainda convida ao arrependimento. Mas amanhã pode ser tarde. Amanhã o coração pode estar endurecido. Amanhã a voz de Deus pode soar distante. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. Não adie a decisão mais importante da sua vida: entregar-se completamente a Jesus Cristo. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Apocalipse 3:20. A escolha é sua: abrir ou manter a porta fechada. E essa escolha determinará seu amanhã eterno. Jesus, em seu ministério terreno, deixou claros sinais sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, os discípulos perguntaram: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu com uma lista de eventos que precederiam seu retorno: guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, falsos cristos e falsos profetas. Olhe ao redor hoje. Cada um desses sinais se intensifica a cada dia. A palavra de Deus nos ensina que não devemos ser ignorantes quanto aos tempos, mas discernir os sinais como filhos da luz. O apóstolo Paulo alertou que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, segundo Timóteo 3:1-4. Essa descrição parece familiar. É exatamente o retrato da sociedade atual. Mas por que Deus nos alerta sobre o fim? Por amor. Assim como um pai alerta o filho sobre o perigo de brincar perto de um precipício, nosso Pai Celestial nos alerta sobre as consequências eternas de continuarmos no caminho do pecado. A história de Noé é um exemplo poderoso. Durante 120 anos, Noé pregou sobre o dilúvio que viria, construiu a arca como testemunho visível e alertou as pessoas para entrarem. A Bíblia diz que elas não deram atenção até que veio o dilúvio e levou a todos. Mateus 24:39. Hoje, Deus está nos alertando através de sua palavra, através dos acontecimentos mundiais, através da voz do Espírito Santo em nossos corações. O fim se aproxima, e as escolhas que fazemos hoje determinarão se estaremos seguros na arca, que é Cristo Jesus, ou se seremos levados pelo dilúvio da ira divina. Na prática, como responder a esses alertas? Primeiro, com temor reverente a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não um medo paralisante, mas um reconhecimento saudável da santidade de Deus e da seriedade do pecado. Segundo, com arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. É deixar o pecado e voltar-se para Deus. Terceiro, com vigilância constante. Jesus repetidamente exortou: vigiai. Vigiar significa estar espiritualmente alerta, discernindo os tempos, mantendo a comunhão com Deus, não permitindo que o coração se torne pesado com as preocupações desta vida. Quarto, com testemunho fiel.
Assim como Noé foi pregador da justiça, somos chamados a testemunhar de Cristo a um mundo que caminha para a destruição. Nossas vidas devem ser cartas vivas, lidas por todos, mostrando a realidade de Deus e a esperança em Jesus. Aplicação pessoal. Você tem dado atenção aos alertas de Deus ou tem vivido como se o amanhã fosse garantido, como se houvesse sempre tempo para se reconciliar com Deus? A Bíblia adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. O endurecimento do coração acontece gradualmente. Cada vez que você ignora a voz do Espírito Santo, cada vez que adia a decisão de seguir a Cristo, cada vez que escolhe o pecado em vez da santidade, seu coração se torna um pouco mais insensível à voz de Deus. Até que chega um ponto em que a pessoa não consegue mais ouvir, não consegue mais se arrepender. Esse é o fim do qual estamos falando. Não apenas o fim dos tempos, mas o fim da oportunidade de salvação para cada indivíduo. Amanhã pode ser esse fim para você. Amanhã a porta da graça pode se fechar. Amanhã você pode acordar com o coração tão endurecido que não sentirá mais convicção do pecado. Não brinque com a misericórdia de Deus. Ela tem limites. A paciência de Deus espera pelo arrependimento, mas não espera para sempre. Como nos dias de Noé, há um tempo determinado, e esse tempo está se esgotando. Se essa mensagem está tocando o teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 super bônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Na física, existe a lei da causa e efeito. No mundo espiritual, essa lei é ainda mais precisa e irreversível. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que colheram exatamente o que plantaram, muitas vezes com consequências que se estenderam por gerações. Pense em Saul, primeiro rei de Israel. Ele começou bem, humilde, mas suas escolhas de desobediência a Deus o levaram a perder o reino, a ser atormentado por um espírito maligno e, finalmente, a morrer em desgraça. Sua escolha de consultar uma médium em vez de buscar a Deus foi a gota d'água. As consequências foram irreversíveis. Ele morreu e seu filho Jonatas, que era amigo de Davi, também pereceu na mesma batalha. As escolhas de um pai afetaram o destino do filho. Outro exemplo marcante é o de Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus por 3 anos, viu milagres, ouviu ensinamentos profundos, participou da última ceia, mas sua escolha de trair o mestre por 30 moedas de prata teve consequências eternas. A Bíblia diz que ele se arrependeu, mas seu arrependimento foi apenas remorso, não um voltar-se para Deus em fé. Ele escolheu o suicídio em vez do perdão. Sua escolha determinou seu destino eterno. Jesus mesmo disse sobre ele: melhor lhe fora não haver nascido. Mateus 26, 24. Que declaração solene! Mostra o peso eterno de uma escolha errada. Judas poderia ter se arrependido como Pedro, que também negou Jesus, mas escolheu voltar com lágrimas de verdadeiro arrependimento. Pedro foi restaurado e se tornou coluna da igreja primitiva. 2 discípulos, 2 escolhas diferentes, 2 destinos eternos diferentes. Na vida cotidiana, vemos esse princípio em ação. Uma escolha de infidelidade no casamento pode destruir uma família, afetar filhos, causar dor por anos. Uma escolha de desonestidade nos negócios pode manchar uma reputação, quebrar relacionamentos, trazer consequências legais.
Uma escolha de negligência espiritual pode levar a um esfriamento gradual da fé, até que a pessoa se afaste completamente de Deus. O problema é que muitas vezes subestimamos o poder das pequenas escolhas. Pensamos, é só uma mentirinha, é só um pensamento impuro, é só faltar ao culto desta vez. Mas cada só é um tijolo na construção do nosso caráter, um passo na direção do nosso destino. Como diz o provérbio, cuidado com os pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os hábitos, pois eles se tornam caráter. Cuidado com o caráter, pois ele se torna o seu destino. Aplicação pessoal. Que escolhas você tem feito que estão construindo um destino de dor e arrependimento? Talvez você esteja escolhendo alimentar amargura em vez de perdoar. Talvez esteja escolhendo priorizar o sucesso financeiro em vez da intimidade com Deus. Talvez esteja escolhendo relacionamentos que desviam você dos caminhos do Senhor. Lembre-se, as consequências virão. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas virão. A Bíblia adverte, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. A colheita é certa, apenas o tempo é incerto. E amanhã pode ser o dia da colheita. Amanhã você pode acordar e colher o fruto amargo das escolhas erradas de anos. Mas há esperança, enquanto há vida, há oportunidade de plantar novas sementes. A semente do arrependimento, da fé em Jesus, da obediência à palavra. Essas sementes produzirão fruto de vida eterna. A escolha é sua, continuar plantando para a carne ou começar a plantar para o espírito, e essa escolha determinará sua colheita eterna. A ilusão mais perigosa que o diabo planta em nossas mentes é a de que temos tempo. Amanhã eu me reconcilio com Deus. Amanhã eu deixo esse vício. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu vou à igreja. Esse amanhã pode nunca chegar. A Bíblia diz, não vos glorieis do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Provérbios 27:1. Tiago acrescenta, eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4:13-14. A vida é frágil, breve, imprevisível. Quantas pessoas planejaram para o amanhã e morreram hoje? Quantas adiaram a decisão por Cristo e foram surpreendidas pela morte? Jesus contou a parábola do rico insensato que armazenou grandes tesouros, planejou uma vida longa de descanso e prazer e disse a si mesmo, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12:19-20. Esta é a realidade. Não temos garantia do amanhã. A única certeza que temos é o momento presente. E é no presente que devemos tomar a decisão mais importante de nossa existência: entregar nossa vida a Jesus Cristo. A urgência do Evangelho não é um alarmismo vazio, mas um alerta de amor. Quando um médico diagnostica uma doença grave em um paciente, ele não diz, talvez um dia você deva se tratar. Ele diz, precisamos começar o tratamento imediatamente. Da mesma forma, a condição espiritual da humanidade é grave. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A consequência do pecado é a morte eterna. O tratamento é a fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por nossos pecados. E esse tratamento precisa ser aplicado hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais.
A história do ladrão na cruz é um exemplo poderoso dessa urgência. Ele estava à beira da morte, crucificado ao lado de Jesus. Em seus últimos momentos de vida, ele fez a escolha certa. Reconheceu sua culpa, reconheceu a inocência de Jesus e clamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Aquele homem não teve amanhã na terra. Seu hoje foi o dia de sua crucificação, mas seu hoje também foi o dia de sua salvação. Ele não adiou. Ele não esperou por condições melhores. Ele clamou a Jesus no momento de maior desespero e foi salvo. Na prática, como viver com essa consciência da urgência? Primeiro, priorizando o relacionamento com Deus acima de tudo. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras áreas da vida se encaixam. Segundo, resolvendo pendências espirituais imediatamente. Se há pecado não confessado, confesse agora. Se há relacionamentos quebrados, busque reconciliação agora. Se há chamado de Deus que você tem negligenciado, obedeça agora. Terceiro, investindo no eterno, não no temporal. A Bíblia nos exorta a juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6,20. Nossas energias, tempo e recursos devem ser investidos naquilo que tem valor eterno. A obra de Deus, o crescimento do reino, a salvação de almas. Aplicação pessoal. O que você está adiando na sua vida espiritual? Talvez seja o batismo, talvez seja o perdão a alguém, talvez seja o abandono de um hábito pecaminoso, talvez seja o início de um ministério. Qualquer que seja, não adie. Amanhã pode não chegar para você, ou amanhã pode chegar, mas com um coração mais endurecido, mais resistente ao Espírito Santo. A Bíblia adverte sobre o perigo do endurecimento do coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. Cada vez que você ouve a voz de Deus e não obedece, seu coração se torna um pouco mais insensível. Até que chega um ponto em que a pessoa não consegue mais ouvir. Esse é o fim espiritual, o fim da sensibilidade à voz de Deus. Não brinque com isso. Não pense que você tem tempo infinito. A misericórdia de Deus é grande, mas não é eterna, no sentido de que sempre haverá oportunidade. Há um tempo determinado para cada pessoa e somente Deus conhece esse tempo. Sua tarefa é responder hoje. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like agora e nos diga nos comentários como isso ressoou em seu coração. Em Josué 24:15, o líder de Israel colocou diante do povo a escolha mais fundamental. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mesma escolha está diante de cada um de nós hoje. Servir a Deus ou servir ao mundo. Não há meio termo. Jesus foi claro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Mamon representa não apenas o dinheiro, mas todo o sistema de valores do mundo que se opõe a Deus. A escolha é binária, radical, definitiva, cruz ou mundo, Cristo ou Barrabás, céu ou inferno. A cruz representa renúncia, sofrimento, morte para o eu, mas também vida, ressurreição, glória eterna. O mundo oferece prazer imediato, reconhecimento, conforto, mas conduz à morte eterna. A história do jovem rico ilustra essa escolha. Ele veio a Jesus perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Jesus listou mandamentos, e o jovem afirmou tê-los guardado desde a juventude. Então Jesus lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Marcos 10, 21. O jovem se afastou triste, porque tinha muitas propriedades. Ele escolheu o mundo em vez da cruz. Escolheu tesouros temporários em vez do tesouro eterno. Sua escolha determinou seu destino. Contraste isso com a escolha dos discípulos. Pedro, André, Tiago e João estavam em seus barcos, em seus negócios, em suas vidas estabelecidas. Jesus os chamou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Mateus 4, 19 e 20. Eles escolheram a cruz, a incerteza, o sacrifício, mas também a presença de Jesus, o propósito eterno, a vida abundante. Sua escolha os levou a testemunhar milagres, a pregar o Evangelho, a sofrer por Cristo e, finalmente, a herdar a coroa da vida. Na vida contemporânea, essa escolha se apresenta de formas sutis, mas igualmente decisivas. Escolher a cruz significa priorizar os valores do reino em cada área. No casamento, fidelidade, amor sacrificial, submissão mútua. Nos negócios, honestidade, integridade, generosidade. No uso do tempo, oração, estudo bíblico, serviço. No uso dos recursos, dízimos, ofertas, ajuda aos necessitados, nas relações sociais, testemunho, discipulado, amor ao próximo. Escolher o mundo significa adotar os valores predominantes, busca pelo prazer a qualquer custo, acumulação de riquezas como fim em si mesma, culto à imagem e ao status, relativismo moral, indiferença espiritual. Aplicação pessoal. Qual lado você tem escolhido? Examine suas prioridades. Como você gasta seu tempo? Com o que ocupa sua mente? No que gasta seu dinheiro? Que tipo de entretenimento consome? Que tipo de conversas participa? Suas escolhas diárias revelam se você está servindo a Deus ou ao mundo. Lembre-se, não há neutralidade. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Você está ajuntando com Cristo ou espalhando? Suas escolhas estão construindo o reino de Deus ou fortalecendo o reino das trevas? Amanhã pode ser o dia em que essa escolha se torna irreversível. Amanhã pode ser o dia do juízo. Amanhã pode ser o dia em que você prestará contas de cada escolha feita. E a pergunta decisiva será: o que você fez com meu filho Jesus? Aceitou-o ou rejeitou-o? Seguiu-o ou ignorou-o? Essa é a escolha que define o destino eterno. Essas verdades estão transformando sua perspectiva? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Diante da gravidade das escolhas erradas e da aproximação do fim, há apenas uma saída: o arrependimento. A mensagem central de João Batista, de Jesus e dos apóstolos foi: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Arrependimento não é um sentimento vago de culpa, não é um remorso estéril, não é uma promessa vazia de mudança. Arrependimento genuíno, no sentido bíblico, metanoia, é uma mudança radical de mente, de direção, de vida. É reconhecer o pecado como ofensa a Deus, sentir tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7:10. Abandonar o pecado e voltar-se para Deus em fé e obediência. A história do rei Davi ilustra o arrependimento verdadeiro. Após cometer adultério com Batseba e mandar matar Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar-se ou endurecer o coração, Davi clamou: pequei contra o Senhor, e compôs o Salmo 51, uma das mais profundas orações de arrependimento da Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi reconheceu que seu pecado era principalmente contra Deus, buscou perdão com humildade e aceitou as consequências de suas ações. Seu arrependimento foi aceito por Deus, embora as consequências terrenas permanecessem. Contraste com o arrependimento de Judas, que foi apenas remorso. Ele devolveu as 30 moedas, disse: pequei traindo sangue inocente, mas não buscou perdão em Deus. Buscou sua própria solução, suicídio, e pereceu. A diferença entre o arrependimento que leva à salvação e o remorso que leva à morte está na direção. Um se volta para Deus, o outro se volta para si mesmo ou para o desespero. Na prática, como experimentar o arrependimento genuíno? Primeiro, permitindo que o Espírito Santo convença do pecado. Jesus disse que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Abra seu coração à convicção do Espírito. Segundo, confessando especificamente. Não diga apenas perdoa meus pecados. Nomeie-os, confesse a idolatria, a imoralidade, a mentira, a inveja, a falta de amor. Terceiro, abandonando o pecado. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confissão sem abandono é hipocrisia. Quarto, crendo no perdão. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aceite o perdão pela fé, não por sentimentos. Aplicação pessoal. Há pecados não confessados em sua vida? Há áreas em que você sabe que está desobedecendo a Deus, mas tem adiado o arrependimento? Lembre-se, amanhã pode ser tarde. Amanhã o coração pode estar tão endurecido que você não sentirá mais convicção. Amanhã a oportunidade de arrependimento pode ter passado. A Bíblia adverte sobre aqueles que são insensíveis, havendo-se entregue à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Efésios 4:19. Essa insensibilidade é gradual. Cada vez que você rejeita a voz do Espírito, fica mais difícil ouvi-la da próxima vez. Não arrisque, arrependa-se hoje, agora, neste momento. Clame a Deus como Davi. Cria em mim um coração puro. Deus responderá. Ele é rico em misericórdia, mas sua misericórdia tem um prazo: a vida terrestre. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Não há segunda chance após a morte. A escolha é agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa jornada espiritual de transformação. Chegamos ao ponto culminante. Tudo chega ao fim amanhã por causa das suas escolhas. E a escolha mais fundamental, que resume todas as outras, é esta: Jesus Cristo ou o vazio eterno. Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Não há alternativas, não há atalhos, não há pluralismo salvífico. Pedro confirmou: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A escolha é entre a vida que está em Cristo e a morte que está na separação dele. A cruz de Cristo é o divisor de águas da história humana e da história de cada alma. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados, sofreu nossa punição, venceu a morte e abriu o caminho para a reconciliação com Deus. A ressurreição é a comprovação de que sua obra foi aceita pelo Pai. Agora, ele oferece gratuitamente a salvação a todos que creem. Mas essa oferta exige uma resposta: fé e entrega. Como diz Romanos 10:9,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A decisão por Cristo não é apenas um assentimento intelectual, não é apenas uma emoção passageira, não é apenas uma tradição religiosa. É uma entrega total da vida, uma rendição incondicional, um compromisso de seguir a Jesus como Senhor, não apenas como Salvador. Significa tomar a cruz diariamente, Lucas 9:23, negar a si mesmo, obedecer aos seus mandamentos, amar como ele amou, servir como ele serviu. É uma decisão que transforma todas as outras escolhas. Agora, você escolhe de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, com os olhos fixos na eternidade. E a alternativa, o vazio, a eternidade sem Deus. Jesus descreveu o inferno como trevas exteriores, choro e ranger de dentes, fogo que não se apaga, verme que não morre. Mateus 8:12, Marcos 9:48. É a consequência final da rejeição a Deus, da escolha pelo pecado, da autonomia humana levada ao extremo. É a solidão absoluta, a separação definitiva da fonte de amor, luz e vida. É o fim para o qual caminha todo aquele que rejeita a Cristo. Aplicação pessoal. Onde você está nessa decisão? Já entregou sua vida a Jesus? Ou está adiando? Ou talvez pense que é cristão porque frequenta uma igreja, mas nunca houve uma rendição verdadeira do coração. Examine-se. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. A fé genuína produz frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Produz desejo de santidade, fome pela palavra, amor pelos irmãos, testemunho ao mundo. Se esses frutos estão ausentes, talvez sua fé seja apenas superficial. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser o dia em que a porta se fecha. Amanhã pode ser o dia do seu falecimento. Amanhã pode ser o dia em que Cristo retorna. A Bíblia diz que ele virá como ladrão de noite, inesperadamente. 1 Tessalonicenses 5:2. E então será tarde demais para se arrepender, tarde demais para crer, tarde demais para escolher. A eternidade será fixada, o destino selado. Mas hoje ainda é dia de graça. Hoje o Espírito Santo está convencendo você. Hoje Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. A porta é o seu coração. A escolha de abrir ou não é sua. Se você abrir, Jesus entrará, perdoará todos os seus pecados, dará-lhe nova vida, fará de você filho de Deus, guiará você pelo Espírito Santo e garantirá sua entrada no céu. Se você mantiver a porta fechada, permanecerá em seus pecados, sob condenação, caminhando para a perdição eterna. Não subestime a gravidade deste momento. Esta pode ser a última vez que você ouve esse chamado. Esta pode ser a última oportunidade de se reconciliar com Deus. O diabo quer que você pense que há tempo, que pode adiar, que não é tão urgente. Mas é urgente. Sua alma está em jogo, sua eternidade está em jogo. Faça a escolha agora. Em silêncio, no profundo do seu ser, fale com Deus. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Creio que tu morreste na cruz por meus pecados e ressuscitaste. Perdoa-me. Entro em minha vida. Toma o controle. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. A partir de hoje, quero te seguir. Em teu nome, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você nasceu de novo. Sua eternidade mudou. Você agora é filho de Deus. Comece a viver essa nova vida. Leia a Bíblia diariamente, ore constantemente, congregue com outros cristãos,
seja batizado, testemunhe de sua fé e viva cada dia com a certeza de que, quando o amanhã final chegar, você estará seguro nos braços de Jesus. Se essa mensagem impactou sua vida, deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com outros. Cada um de vocês é parte dessa corrente de luz.